Um minuto que está começando a gravação. Bom dia, está começando então a gravação. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, hein? Vamos hoje continuar o que a gente começou na aula passada, que era a segunda parte do curso, que é uma parte mais prática, como eu falei para vocês, né? Na parte inicial a gente viu bastante a parte da teoria, das equações e os conceitos, e agora a gente vai começar a entrar nessa parte mais aplicada, tá? Então, para começar com a parte mais aplicada, a primeira coisa para vocês entenderem, como eu falei na aula passada, é entender os números adimensionais, que são os números importantes aí para a mecânica dos fluidos, né? Cada área de engenharia aí tem os seus números. Para a mecânica dos fluidos, a gente já viu alguns na aula passada, e hoje eu vou fazer um resumo aí dos principais, tá? E vou explicar por que eles são importantes. Então, primeiro a gente está vendo isso, e depois, se der tempo hoje ainda, a gente vai entrar, senão na aula que vem a gente entra na parte de semelhança, que é como a gente começa a usar esses números adimensionais, né? Então, como eu falei na aula passada, a gente tem muitos problemas práticos aí de engenharia, que os efeitos são muito difíceis de se quantificar de forma teórica, né? Então, a gente acaba recorrendo a ensaios de laboratório, túnel de vento, tanque de prova, esse tipo de coisa para a gente conseguir fazer uma correlação entre o que está acontecendo mesmo e os resultados. Então, a teoria continua sendo muito importante, que é a partir dela que a gente consegue chegar nesses números adimensionais, nas grandezas importantes e nos números finais, né? E através dos ensaios a gente consegue quantificar as perdas, quantificar algumas coisas, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, no capítulo 7 a gente vai ver análise dimensional e semelhança, para a gente entender esses números adimensionais. No capítulo 8, a gente vai aplicar isso para escoamentos internos, e o que a gente vai começar a considerar são efeitos de viscosidade, que a gente, a princípio, nas equações do capítulo 4, a gente, no início, desprezou para que a gente pudesse entender as equações. Depois a gente vai fazer a mesma coisa no capítulo 9, só que daí escoamentos externos, né? Então a gente vai diferenciar bem, e eu vou explicar por que a gente diferencia, né? Então, os efeitos de viscosidade vão ser considerados em escoamentos internos e externos, capítulo 8 e 9. E depois no capítulo 10, máquina de fluxo. E depois tudo isso vai se repetir em MACFLU 2, quando vocês forem ver, só que daí para escoamentos diferenciais, que é quando eu começo a querer entender os detalhes do escoamento. Aqui em MACFLU 1 todo, a gente está mais preocupado com os resultados. Então, por exemplo, a gente não quer projetar uma bomba, a gente quer usar uma bomba, né? A gente quer entender, através das curvas da bomba que são obtidas em laboratórios, como é que a gente, por exemplo, dimensiona um sistema, uma bomba, quanto vai ser a perda de carga se eu for trazer o petróleo lá do reservatório para a superfície, essas coisas. Para isso, eu não preciso entender os detalhes do escoamento, eu vou estudar de forma integral, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, eu vou fazer rapidamente um resuminho aí do que a gente viu na aula passada e vou seguir na matéria, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão me avisar. Então, isso aqui eu já expliquei. A primeira, a gente viu um exemplo aí teórico das equações, né? Então, esses números dimensionais servem tanto para a gente correlacionar ensaios em laboratório com os problemas reais, né? Quanto a dimensionalizar equações para que a gente tenha equações sempre iguais e essas equações sejam resolvidas uma vez só e como função apenas desses números adimensionais, né? Então, a parte de correlação com o laboratório, túnel de vento, tanque de prova, essas coisas, a gente vai ver no MACFLU 1. E a parte de adimensionalizar a equação para equações diferenciais, vocês vão ver em MACFLU 2. Né? Então, aqui a gente viu esse exemplo, e a gente mostrou que essa equação aqui, essas duas aqui, que são chamadas equações de Navier-Stokes, e essa daqui, que é a conservação de massa, são muito usadas para a gente resolver problemas da forma diferencial. Então, se cada vez que a gente fosse fazer a equação, a gente fosse resolver, eu tenho muitas variáveis aqui, eu tenho viscosidade, eu tenho massa específica, tenho a velocidade do fluido, tenho o comprimento característico do problema, tenho a gravidade, então tudo isso a gente está colocando aqui. Ao invés de resolver isso, eu transformei aquela equação original que a gente viu aqui, que são as equações originais,
adimensionalizei as variáveis, né, dividindo cada uma das variáveis por uma grandeza específica do problema, e cheguei nesses dois números adimensionais aqui, que são o número de Reynolds e o número de Freud, né? E a partir daqui, eu posso resolver essas equações como função desses dois números adimensionais, o que facilita muito a solução do problema, facilita colocar isso em gráficos, em curvas, ou em programas de computador e tal, e é isso que a gente vai ver aqui. Só que, em vez de ver para a equação, a gente vai ver isso para laboratório, tá? Aí a gente começou vendo a aplicação disso de uma forma mais prática, né? Tentando chegar na correlação entre a força de arrasto numa esfera lisa, né, e viu que essa esfera lisa depende de uma dimensão característica do problema, que é D, depende da velocidade do fluido, depende do fluido em si, das propriedades do fluido. E a partir dali, a gente começou a mostrar para vocês como chegar nessa relação, que é o que a gente quer, certo? Então, para todos os problemas, a gente quer chegar numa relação entre os números adimensionais, e aí, uma vez que eu chego nessa relação, eu consigo fazer ensaios em modelos e usar esses resultados para prever o que vai acontecer na vida real, né? Então, alguns exemplos que a gente vai ver hoje, mas o exemplo já da aula passada também. Então, aqui no caso, para uma esfera lisa, a gente correlacionou essa força de arrasto com a pressão dinâmica, com a área projetada da esfera e com o número de Reynolds. Então, eu estou dizendo aqui que o número depende disso. E com isso eu consigo fazer gráficos como esse daqui, onde esses pontos são vários pontos levantados em laboratório. E uma vez que eu comprovo que minha teoria está correta, né, que esses números são, e aí chegar exatamente, porque eu poderia plotar isso daqui contra o número de Reynolds ao quadrado, ou poderia plotar contra o inverso do número de Reynolds, como está em alguns lugares e tal. Mas aqui eu chego nessa forma, né? Observem que aqui eu tenho algumas constantes que são usadas mais para a gente facilitar o uso, né? Em vez de usar o d quadrado aqui, eu posso usar πd quadrado sobre 4, que é realmente a área projetada. Se eu usar só o d quadrado, eu continuo com essa forma, mas esse eixo aqui, os números vão mudar. Aqui eu estou usando 1/2 de ρv quadrado. Eu poderia usar só o ρv quadrado também. Aí tudo isso ficaria numa razão de 2 aí, né? Mas eu uso 1/2 de ρv quadrado, depois a gente vai entender por quê. Esse daqui porque é a área projetada da esfera, e isso aqui é porque quando a gente olha lá a energia cinética, é V ao quadrado sobre 2, né? A energia cinética vezes ρ, então seria o que a gente chama de pressão dinâmica, é 1/2 de ρv quadrado, tá? Então a gente vai mostrar lá para frente. Então aqui ele projeta essa força de arrasto como função da pressão dinâmica e da área projetada. E aqui o número de Reynolds. Então são grandezas características aí do problema, por isso que ele projetou desse jeito. Mas eu poderia ter um gráfico que plota só em função de F sobre ρ V quadrado, D quadrado, como a gente chegou lá nessa relação aqui, certo? E aí eu teria simplesmente um eixo diferente aqui. Mas a função, então, desses números é chegar nisso. E aí eu comecei a falar para vocês como a gente interpreta essa curva e tal, mas eu não vou dar muito detalhe nisso, porque a gente vai ver isso em detalhes no capítulo 9, tá? Quando é escoamento externo, né? Quando for escoamento interno, no capítulo 8. Mas aqui eu mostrei para vocês que a gente tem aí uma zona que é uma reta, onde a gente vai ver que aqui é o que a gente considera escoamento laminar, depois a gente tem uma transição aqui, depois a gente tem um escoamento turbulento, onde esse número é praticamente uma constante, né? Se vocês forem ver aqui, ele vai dar sempre algo em torno de 0,5 por aí, que é que está mostrando que nessa região aqui a gente não depende mais do eixo X, ou seja, não depende mais do número de Reynolds, e hoje eu vou tentar explicar para vocês aí por quê, né, que eu já dei um início de explicação para vocês na aula passada, mas o número de Reynolds é importante quando as forças viscosas são importantes, como a gente está vendo aqui, tem efeito de viscosidade. Nessa situação aqui, nessa faixa de número de Reynolds, o escoamento ao redor da esfera, ela depende muito mais da pressão dinâmica do que da viscosidade. Então, esse número vai ser praticamente uma constante, o que mostra que, se eu fosse estudar para aquela faixa, se a viscosidade não fosse importante, se eu já soubesse disso a priori,
eu não teria a viscosidade aqui, eu passaria a ter três variáveis importantes, e aí o meu π, lá como a gente fez na aula passada, né, vai dar o FD como função de 3. Como eu tenho três grandezas adimensionais, três parâmetros repetentes, eu mostraria que o FD é uma constante. Né? É isso que a gente vai ver em detalhes aqui. Então, mostra aqui que eu tenho um FD constante. E depois tem uma região aqui que eu vou explicar lá no capítulo 9, mas é quando essa turbulência atinge a parte frontal da esfera, tem essa queda brusca aqui da força de arrasto, porque a força de arrasto ela é muito importante devido a diferencial de pressão na zona ajusante e montante da esfera, e quando essa descolamento, aí, a turbulência passa para a face frontal da esfera, que aí já são velocidades muito altas, eu tenho essa queda brusca aí, porque o arrasto diminui muito, porque a diferencial de pressão diminui muito, então ele tem uma queda bastante brusca, né? E a partir daqui, a velocidade é tão alta que a gente começa a ter efeitos de compressibilidade, né? Que a gente vai ver em McFlow 2, tá? Mas tudo bem, isso a gente vai explicar aos poucos, aqui a gente está explicando mais por que a gente chega nesses números adimensionais, tá? Depois a gente explicou a teorema de P de Buckley, que eu espero que não tenha tido dúvidas, mas o que a gente chega basicamente a teorema de P é uma das formas de obter esses números adimensionais, certo? Que é uma forma tradicional, porque ela é bem receita de bolo, certo? Desculpa o barulho. Ela segue 5 passos e um passo de verificação, que através desses 5 passos eu consigo chegar nesses números adimensionais. Existem outras formas, vocês vão ver aí nos livros, tem coisa, eu vou mostrar uma outra forma hoje para McFlow especificamente, mas isso daqui é uma teoria bastante usada, porque é uma receita que em qualquer área de engenharia eu vou chegar nesses números adimensionais, né? E esses 5 passos a gente demonstrou através do exemplo 7.1, que foi o próprio exemplo da força de arrasto de uma esfera lisa, e chegou naqueles números adimensionais, primeiro o π1, que me deu exatamente aquela fórmula que eu mostrei lá atrás, aqui a gente mostrou como a gente chega nesse π1, e depois no π2, que é esse daqui, que é o próprio número de Reynolds, aqui ele apareceu invertido, né? Então, o importante dessa fórmula aqui são os passos, né? Então, primeiro eu tenho que listar todas as variáveis, que a gente fez aqui no passo 1, e no caso aqui a gente já tinha feito isso lá no slide lá atrás. Depois escolher as variáveis primárias, as dimensões primárias, que na maioria dos casos são massa, comprimento e tempo. A gente vai ver um exemplo hoje que a gente faz com força, mas a princípio são essas três. A partir dali a gente pega essas variáveis e exprime como função dessas três dimensões primárias. E aí a gente escolhe as variáveis repetentes, que nesse caso aqui são 3, porque eu tenho 3 dimensões primárias. E a gente está mostrando aqui que todas as variáveis dependem dessas 3 dimensões primárias. Eu tenho massa aqui, eu tenho comprimento aqui, e eu tenho tempo aqui. Então eu vou usar m igual a r igual a 3. Então essas são as variáveis repetentes. A partir daí, a gente exprime as outras variáveis em função das repetentes. Então, aqui eu estou exprimindo, então eu escolhi essas 3 como repetentes. Sobraram viscosidade e força. Então, se sobraram 2, ou seja, 5 menos 3 é 2, eu vou ter 2 π's importantes, o π1 e o π2. Para determinar o π1, eu expresso uma delas como função das outras, certo? E aí eu acho os coeficientes que devem ser usados para que o π1 seja adimensional, né? Aqui, como a gente fez isso, a gente colocou numa matrizinha e resolveu os coeficientes aqui, né? Colocou coeficientes A, B, C, mas dá para fazer por tentativa e erro, dá para fazer por outras formas, então essa forma é um pouquinho mais fácil, porque também é uma receita de bolo. Eu coloco os coeficientes A, B, C, coloco aqui os coeficientes na equação, e aí, como ele tem que ser adimensional, ele vai ter que dar 0, 0, 0 aqui. Então, o A vai ter que, somado aqui, todos os coeficientes somados para o A vão ter que dar 0. O A aparece aqui, então é elevado a 1, por isso que ele aparece aqui, e o A aparece aqui, então ele aparece aqui. Então, A mais 1 tem igual a 0, então o A tem que ser igual a menos 1. É a mesma coisa a gente faz para B, para C, e a mesma coisa a gente faz para E, D e F, que eu coloquei aqui quando eu vou exprimir o
a viscosidade como função das variáveis repetentes, coloco de novo os coeficientes aqui, chego na mesma coisa e chego exatamente nos coeficientes e vou chegar no π2. Uma vez que eu cheguei no π1 e π2, se vocês quiserem fazer o passo 6, é mais para verificar se realmente eu fiz certo, certo? Mas se foi tudo certo, eu já cheguei no π1, π2, eu vou expressar o π1 como função do π2 e eu faço gráficos como esse tipo aqui, né? Aí podem surgir várias perguntas, né? Se vocês quiserem, podem fazer aí, vou antecipar algumas delas, né? Que é como eu escolho as variáveis repetentes, como eu determino quais são as variáveis importantes, né? Como que eu descubro, né, como eu vou fazer esse gráfico, essas coisas. Então, isso daí, né, na prática, vocês vão aprendendo essas coisas, né? Mas eu pedi para vocês lerem o trecho do livro que dá algumas dicas sobre variáveis repetentes, essas coisas. Então, uma das coisas que vocês devem ter visto lá, se vocês leram, é que em MathFlow 1, em geral, a gente tenta escolher essas três como variáveis repetentes. Por quê? Porque uma expressa a velocidade relativa entre o fluido e o objeto, a outra é uma dimensão característica do objeto, e a outra é uma propriedade do fluido. Então, aí eu estou conseguindo exprimir as três coisas em função, os três parâmetros, na verdade, né, que vão se repetir, e essa é uma coisa que daqui a pouquinho eu vou tentar explicar por quê, mas se a gente for ver os números adimensionais mais importantes, muitas vezes eles são expressos em função dessas variáveis. Então, por isso que a gente repete. E aí, aqui nesse caso, eu deixei o mi de fora, eu poderia ter escolhido o mi em vez do rho, porque ele também é uma propriedade do fluido, e aí não está errado, eu vou chegar a números adimensionais um pouquinho diferentes desses que vocês chegaram, mas na hora de fazer o gráfico, na hora de fazer, eu vou chegar em algumas coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o mi, eu poderia chegar num número dimensional diferente. Na hora de fazer o gráfico, eu vou ver que ele não é uma linha reta, que ele vai dar um pouco diferente. Ele pode parecer ao quadrado, ele pode parecer invertido. Então, mas assim, de certa forma, não está errado vocês fazerem. Vocês só vão chegar nos números um pouquinho diferentes. Às vezes, 1 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Às vezes, vão chegar numa combinação dos dois números. Isso não tem problema nenhum. Depois, no experimento, que a gente vai mostrar que eu tenho que inverter um pouquinho isso, tá? A outra coisa é por que eu tenho três parâmetros repetentes, que talvez possam ficar em dúvida. Basicamente, quando depende das três variáveis primárias, esses parâmetros vão ser três repetentes, porque eu tenho as três dimensões que devem ser expressas ainda nos números adimensionais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo onde isso não acontece, tá? Deixa eu ver aqui outra dúvida. Bom, se tiverem outras dúvidas, vocês me avisem. A princípio, eu acho que são essas, tá? Aí as primeiras dúvidas surgindo no exemplo 2 aqui. No exemplo 2 é um problema que eu tenho um número de variáveis um pouco maior. E aí eu começo, por exemplo, aqui a gente pegou o escoamento num tubo e eu tenho 7 parâmetros dimensionais, que eu estou listando aqui no item 3, né? E aí eu tenho vários parâmetros que têm a mesma dimensão. Por exemplo, eu tenho o comprimento, tenho o diâmetro do tubo, tenho a rugosidade e tal. E aí, na hora que eu falo que eu vou escolher uma variável representativa do problema, eu escolhi o D, né? Por que eu estou escolhendo o D? Porque eu já sei antecipadamente, sabendo como se comporta o escoamento em tubo e tal, que o D é uma variável que vai importar mais do que as outras, certo? Então, ela vai se repetir mais frequentemente. Se eu não souber isso está errado, não está errado. Eu posso fazer o L, eu posso escolher aqui, eu vou chegar em números um pouco diferentes, como eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai nos experimentos descobrir que tem alguma coisa errada, que eu tenho que fazer alguma modificação. Eu vou dar um exemplo aqui exatamente com D e com L, tá? E pode ser com E também, tá? Então, aqui para esse segundo exemplo, a gente repetiu tudo, então não vou ficar repetindo, a menos que vocês tenham dúvidas, né? Chegou no π1, que lembra que no exercício 1 a gente mostrou a força como função da pressão dinâmica. Aqui eu estou mostrando o ΔP como função da pressão dinâmica, que no fundo é a mesma coisa, certo? Então, lá eu tinha força dividido pela pressão dinâmica, vezes uma área característica aí do problema, certo? Para ser adimensional. Aqui, como eu estou pedindo ΔP,
eu vou chegar na mesma coisa. E vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Lá eu queria saber a força de arrasto na esfera, e aqui eu estou tentando saber quanto de pressão eu estou perdendo ao longo de um escoamento numa tubulação, que não deixa de ser uma força de atrito contrária ao movimento aí que eu estou fazendo, certo? Só que ele não está multiplicado pela área, né? Estou substituindo isso por ΔP, e ele vai chegar na mesma número dimensional. E é isso que eu estou falando, vocês vão ver que essas variáveis esses números adimensionais vão se repetir algumas vezes. Daí no P2 a gente chegou no próprio número de Reynolds, e aqui eu escolhi o D, certo? E daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho da diferença do D e do L. E aí eu vou chegar no P3 L sobre D e no P4 E sobre D, né? Porque eu tinha 3 dimensões características aí, o D, o L e o E, e eu escolhi o D, então ele apareceu aqui no número de Reynolds, e depois apareceu esses dois. Se eu, por exemplo, tivesse escolhido o L, aqui como a minha dimensão característica, eu chegaria aqui no número π, viscosidade sobre ρ, VL, certo? E aqui eu continuaria chegando no L sobre D, ou chegaria no D sobre L, na verdade, certo? E aí, o que ia acontecer lá nos experimentos? Quando eu começar, isso daqui é chamado, a gente vai ver daqui a pouquinho, em Reynolds D. Né? E isso daqui é chamado de Reynolds L. Por que eu chamo Reynolds D e Reynolds L? Porque o Reynolds, ele é uma viscosidade dividido pelo ρ, não tem dúvida, a velocidade característica do problema que é V, que normalmente é a velocidade não perturbada, e uma dimensão característica do problema. Então eu uso aqui o D, o L, para especificar qual a dimensão que eu estou usando para aquele problema específico, certo? Então aqui eu estou usando o Reynolds, onde a dimensão característica é o diâmetro, e aqui eu estou usando o Reynolds, só que a dimensão característica é o comprimento do duto. E quando eu fosse fazer o experimento, eu ia verificar que ao variar o Reynolds L, não ia ter muita importância para o meu problema. E ao variar o Reynolds D, o meu problema ia ficar, a resposta ia depender mais do Reynolds D do que do Reynolds L. E eu ia descobrir que a minha dimensão mais importante é o diâmetro e não o comprimento. E aí, se eu tivesse feito, por exemplo, em L, eu ia chegar nesse número dimensional, aqui nesse P2, mas eu ia observar que ele ia aparecer sempre combinado com o P3. E o P3 é L sobre D, certo? Eu vou deixar o L sobre D aqui, ou teria 1 sobre o P3, né? Então, eu ia ver que esses dois iam parecer sempre combinados, ou seja, o experimento ia me mostrar que eu não ia ser função do Reynolds L, mas sim do Reynolds D, certo? Então, é isso que eu estou falando, não é tão crítico eu errar nessas escolhas iniciais, porque quando eu chegar lá no experimento, o próprio experimento vai me mostrar que eu tenho que fazer uma certa modificação no número dimensional, tá? Bom, feito tudo isso, feitas as escolhas, eu vou chegar em algo como isso, que é o mais importante, né, que pode variar um pouquinho de acordo com a escolha de vocês, né, mas se eu conseguir escolher as variáveis mais importantes, eu chegaria nesse problema aqui como essa resposta aqui, certo? E aí outra coisa que eu falei para vocês é que se eu tiver um tubo liso, eu não dependeria mais da rugosidade, então esse termo aqui não apareceria, como a gente fez na esfera. A esfera, se eu tivesse falado que a esfera pode ser uma esfera rugosa, eu teria que aparecer o E aqui, que é a rugosidade da esfera também, e aí eu ia chegar em 2 números adimensionais, que seriam o número de Reynolds e a rugosidade da esfera sobre D. Eu ia ter que fazer um gráfico como função de uma esfera lisa ou da rugosidade, né, como a gente vai fazer aqui para o tubo. E se além disso eu estivesse pedindo para vocês a perda de pressão não total, né, num duto de, por exemplo, 10 metros, ou de 100 metros, ou de 1 quilômetro, então, mas qual é a perda de pressão por unidade de comprimento, aí eu não apareceria mais o L, aqui como variável principal. Então, isso aqui não apareceria, e eu mostraria que a queda de pressão por unidade de comprimento em uma tubulação lisa, ela depende só do número de Reynolds, né? E se tiver naquela faixa que a viscosidade não é importante, ela vai ser uma constante, tá? E é isso que a gente mostrou nesse gráfico, tá? Que não precisa entender ainda o gráfico, a gente vai ver esse gráfico especificamente no capítulo 8, mas aqui é mais para mostrar que a gente, uma vez escolhido os números adimensionais, é isso que a gente faz aqui. Eu quero plotar
essa perda de pressão, que no caso aqui a gente está, eu vou explicar depois no capítulo 8, mas em vez de plotar o ΔP aqui, eu estou plotando o fator de atrito, que é o fator de atrito, que é quanto que a gente vai perder devido ao atrito em escoamento de tubulação, certo? Em vez de plotar o ΔP sobre ρV quadrado aqui, eu estou plotando o F, tá? E depois eu vou explicar exatamente o que é esse F aqui, que é o fator de atrito. Como função do número de Reynolds, que está aqui, né? E aqui são os exemplos que eu estou falando. Então, se é na faixa linear, de novo, vai ser uma linha reta, e no capítulo 8 a gente vai explicar por quê. Daí eu tenho uma faixa de transição, que aqui eu tenho um salto aqui do laminar para o turbulento, a gente vai explicar essa transição também. Para a esfera lisa, que é esse daqui, essa curva aqui de baixo, certo? Então é a mesma coisa que a gente plotou lá na esfera, ou seja, eu mostraria para a esfera lisa que é função só do número de Reynolds, como está aqui, né? É a mesma coisa aqui. E depois, quando eu mudo a viscosidade, eu estou mudando essa linha aqui. Então, para cada linha viscosa aqui, eu estou mostrando uma curva diferente. Para cada, aqui é a rugosidade sobre D, né? Para cada rugosidade relativa, eu tenho uma linha diferente. Quando a rugosidade relativa vai diminuindo, eu vou convergindo para cá, né? Para a situação de um tubo liso, que é essa linha aqui de baixo. Tá? E aqui, essa linha pontilhada, aqui é uma primeira transição de laminar para turbulento, e aqui eu estou mostrando da linha pontilhada para cá, é uma região que depende da viscosidade, como vocês vão ver aqui, eu tenho uma inclinação da curva, e da linha pontilhada para lá, a gente verifica que ele não depende mais da rugosidade, que é a mesma coisa que acontecia aqui na esfera. Essa faixa aqui, a velocidade é tão alta que os efeitos não viscosos são muito mais importantes que os efeitos viscosos. Aqui na esfera, ele acontece nessa faixa aqui de número de Reynolds, e aqui na faixa de escoamentos de tubulação, ela vai acontecer depois dessa linha pontilhada. Então, ela vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Mas olhem que depois dessa linha pontilhada, essa linha aqui é praticamente uma reta, ou seja, tanto faz o número de Reynolds, o fator de atrito vai ser sempre constante aqui. Ele vai depender só da rugosidade da esfera. Então, para esferas para tubulações com rugosidades muito altas, isso acontece muito cedo. Por quê? Imagina que eu tenho aqui uma tubulação com uma rugosidade bem alta aqui, certo? Então, o fluido vai bater nessa rugosidade, então ele vai começar a ser um escoamento turbulento muito cedo. Mesmo para velocidades muito baixas, o fluido está muito turbulento desde o início. Então, logo que ele passa para essa turbulência, os efeitos de turbulência aqui são tão altos que o efeito viscoso é muito pequeno perto do efeito de turbulência. E aí, então, eu passo a ser uma linha reta a partir daqui. Já para escoamentos tubos lisos, vocês podem ver, para número de Reynolds muito altos, eu nem atingi essa linha pontilhada aqui. Quando o tubo é muito liso, esse efeito de turbulência, ele demora muito a acontecer, certo? Então, ele continua sendo como função da viscosidade. Tá? Então, essa é só uma interpretação da curva, né? Logicamente, vocês não precisam entender todos os detalhes aqui. A gente vai explicar para vocês como usar essa curva aqui no capítulo 8 e tal, mas aqui é mais para mostrar a importância dos números adimensionais, tá bom? Então, o primeiro passo de tudo que a gente vai fazer nos capítulos 8, 9 e 10 é chegar nesses números adimensionais. Então, isso foi uma revisão da aula passada, e aqui a ideia hoje, então, é mostrar primeiro um exemplo onde pode dar problema, né, na teoria de Peabody-Bucking lá, se vocês não estiverem atentos, mas se vocês estiverem atentos, a princípio não vai dar problema, mas se der problema, vocês vão descobrir no meio do caminho, e aí vão descobrir, por exemplo, que algo está errado e vão ter que rever o que vocês estão fazendo. Então, o primeiro problema que a gente vai ver aqui, quer dizer, o problema, né, tem outros na lista depois, mas é um problema da gente quer descobrir, por exemplo, o efeito capilar, que ele tem aqui um tubo, né? Esse tubo capilar, a gente já mencionou isso lá no capítulo 2, vocês já devem ter visto isso até para vestibular ou outras matérias aí, mas aqui ele está, quando eu tenho um tubo capilar, eu tenho efeitos da atração que esse material está fazendo pelo fluido de baixo, que aqui no caso é água, e o fluido de cima, que aqui no caso é ar, certo? Pelo fato do tubo ter uma atração pelas moléculas do ar diferente das moléculas do
ou seja, eu tenho uma tensão superficial aqui, que é a atração entre os dois, pelo fato desse tubo estar atraindo mais as moléculas da água do que do ar, nesse caso aqui, então eu diria que o material do tubo, ele é molhável à água, certo? Essa tensão superficial vai fazer com que eu tenha uma subida da água aqui no tubo capilar, isso a gente vê em vários exemplos práticos aí, né? E a gente mostra, né, quando a gente estuda isso, que essa subida aqui, ela é tão maior quanto menor o diâmetro, certo? Ou seja, quanto menor o diâmetro, maior o efeito da tensão superficial, né, comparado com o peso do fluido que está aí, certo? Então, vamos supor que eu quisesse chegar numa relação de quanto que eu vou subir aí, quanto que o ΔH vai subir como função das propriedades do fluido aí, como função da gravidade, esse tipo de coisa, né? Então, eu teria que seguir os passos aí, né, do teorema de Pi para saber quais os números adimensionais para esse tipo de problema. E eu vou explicar os números adimensionais aqui para vocês, mas em paralelo, o livro explica, né, e eu vou citar aqui para vocês o que daria de errado se eu fizesse, por exemplo, com 3. Então, a princípio, eu vou já até falar para vocês por quê, né, mas depois, ao longo do exercício, eu vou mostrar. Se eu estou interessado em saber isso aqui, que é o que eu estou perguntando, ou seja, quanto vai subir aqui para esse fluido, para essa dimensão, eu já posso adivinhar a priori que o meu problema não depende do tempo. Por quê? Porque isso daqui é um problema estático. Uma vez que eu coloquei ali, ele vai subir, ficar em equilíbrio, e ele não é dependente do tempo, certo? Então, eu não precisaria usar a terceira dimensão primária, que é o tempo. E eu poderia cometer o erro de tentar usar essa dimensão primária, certo? Então, ao fazer isso, se eu fizer com m igual a r igual a 3, eu vou ter problema, porque o meu problema não pode depender do tempo. Então, eu estou escolhendo o tempo como variável primária, e ao chegar lá na solução do problema, vocês vão ver que a gente vai chegar numa solução incompatível, ou vai chegar numa matriz com um determinante zero lá, que é na hora de resolver aquela matrizinha dos coeficientes. Tá? Se eu souber isso a princípio, eu já vou escolher apenas duas dimensões primárias, e aí eu vou chegar no número de variáveis repetentes diferentes, tá? E aí já vai dar certo, tá bom? Então eu vou fazer aqui, mostrar das duas formas, né? Uma com R igual a 3 e uma com R igual a 2, que é o que ele está fazendo no livro. Então, primeiro, quais são as variáveis importantes? Primeiro, o ΔH, certo? Que é a minha pergunta, ou seja, quanto está subindo o ΔH. Uma dimensão característica do problema, que aqui está claro que é o diâmetro, certo? Vai depender, nesse caso, da tensão superficial aí, que a gente está usando, e vai depender de uma propriedade do fluido, que é a massa específica, ou aqui no caso, ele está usando direto o peso específico. Tá? Por que ele usou massa específica? De novo, porque ele sabe que o problema depende também da gravidade, certo? Porque ele vai depender do peso aqui desse fluido, ou seja, se for um fluido mais pesado, essa coluna vai ser mais baixa, se for um fluido mais leve, vai ser mais alto. Então, ele já antecipou aqui, está usando o peso específico em vez da massa específica. Se eu fizer massa específica, vai dar errado? Não, vai dar certinho, o número dimensional vai ser igual, porque a dimensão das duas está correlacionadas, elas só estão multiplicadas pelo G, que é uma constante, então vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então não tem problema nenhum se vocês não soubessem de nada e fossem fazer esse problema e usassem o ρ em vez do peso específico, mas ele está fazendo com o peso específico, tá? Então daí, da primeira forma, ele expressa tudo isso em função dos 3, e vamos ver que aqui eu até não descobriria que ele não é função do tempo, porque o tempo apareceu aqui, certo? Então eu tenho as 3, mas depois a gente vai ver que ele apareceu, mas ele vai estar repetido. Então na hora que a gente vai construir a matriz, ele vai dar uma matrizinha de determinante zero, vai dar um problema. E aqui ele expressou em termos das 3 variáveis primárias, que é força, L, tempo, certo? E vai mostrar aqui que ele não depende do tempo. Que aqui é comprimento, aqui é força sobre metro ao cúbico, e aqui é força sobre metro, certo? E aqui o tempo não apareceu e ficou R igual a 2. Já mostra aqui que ao fazer como função de força L tempo, eu não teria 3 dimensões primárias, e o meu R deve ser 2, então o meu número vai variar. Bom, se eu fizer da primeira forma,
eu vou seguir aqueles passos, tá? Eu vou expressar tudo, as minhas 4 variáveis, aí, meus parâmetros em função de M e LT, vou chegar na minha matriz lá para resolver dos meus coeficientes. Lembra que aqui atrás eu fiz em função de A, B, C, lembra? Isso daqui dá 3 equações e 3 incógnitas. Eu posso resolver isso daqui, ou eu posso resolver isso através de uma matrizinha, que é o que ele fez aqui. E ele mostra aqui que a matriz chega numa matriz com determinante zero aqui, ele vai dar um problema na solução dessa matriz, certo? Ao chegar no determinante, ou seja, se eu tentar resolver para A, B, C aqui, ele não consegue chegar na solução. E isso já indica que tem algo errado. Tá? Enquanto que se eu fizer lá com M igual a R igual a 2, né, eu vou ter 2, tenho 4 variáveis primárias, meu R vai ser 2, meu número de variáveis repetentes vai ser 2, então eu chego em 2 números adimensionais, o π1 e o π2. Certo? E aí eu não vou repetir aqui, porque está no livro, não vou repetir, mas eu chego lá na minha matrizinha, chego no A e no B, chego na minha matriz de novo aqui, chego no D e no C, e chego nos números adimensionais. Um é o HD sobre D, desculpa, ΔH sobre D, e o outro é o tensão superficial sobre D quadrado sobre ρ. E aí, desculpa, aqui ele chegou que é 2, ele fez como é MLT, tá? Ele já desconfiou aqui que era 2, voltou a fazer como 2 e chegou aqui nos 2. E aqui ele fez com força e dimensão, tá? Desculpa, mas ele vai chegar nos mesmos π1 e π2, aqui π1 e π2. Então, no função, como função de MLT ou FLT, ele chegou na mesma resposta aqui, tá? E uma vez que ele chegou, o que ele queria, na verdade, é chegar nisso daqui, que é o ΔH sobre D, que é igual a força sobre tensão superficial vezes o D quadrado sobre ρ. Tá? E aí ele, então, chega à conclusão de que o quanto vai subir ali, o efeito da minha tensão superficial, ou seja, que é a capilaridade que a gente chama, né, efeito capilar, e subindo nesse capilar, que é esse duto, ele vai ser função do diâmetro, vai ser função do fluido, expresso aqui através da sua massa específica, e vai ser expresso através da tensão superficial. E uma vez feito isso, eu poderia, de novo, fazer um gráfico para vários diâmetros diferentes e chegar em como esse ΔH vai variar em função dessas variáveis. Tá? E aí, como a gente viu para a esfera, para efeito capilar e para duto, a gente pode fazer para vários problemas. Tá? Então, a ideia agora eu vou passar um exercício para vocês aí, para nota, para vocês fazerem, né, a menos que você tenha alguma dúvida em como chegar. Eu vinha falando para vocês, né, essa maneira de resolver os problemas práticos, que é chegar nesses números n-dimensionais e resolver através de laboratório, essas coisas, é uma coisa bem comum em várias áreas de engenharia. E aí, em cada área de engenharia, a gente tem uns números adimensionais que são típicos dos problemas que a gente resolve, que como vocês já estão vendo, eles acabam se repetindo muitas vezes, certo? Então, há uma outra forma, mais, eu diria assim, menos receita de bolo, como é o teorema de Pi, que é mais tentando entender o problema, saber o que a gente quer dele, saber as variáveis que vão entrar, e aí chegar nesses números dimensionais a partir dessas variáveis. E é o que eu vou mostrar aqui, rapidamente, né? Isso, logicamente, leva um tempo. Logicamente, é muito mais fácil fazer depois que a gente já sabe, já tem experiência nos números adimensionais. Para vocês que estão vendo pela primeira vez, aí menos que vocês já tenham visto, um pouquinho mais difícil, mas também não é tão difícil assim, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui é que, para a mecânica dos fluidos, aí, o que a gente fez lá do teorema de Pi é geral, vale para qualquer área de engenharia. Mas cada área tem umas variáveis diferentes, né? Isso que eu vou mostrar aqui é específico de mecânica dos fluidos, certo? Então, em mecânica dos fluidos, ao invés de seguir aquela receitinha, eu posso pensar o que eu estou resolvendo. Em geral, mecânica dos fluidos está relacionado a eu tentar aplicar aquelas leis de conservação lá, né? A massa vai nos ajudar a saber como a massa está se movimentando, então, mas depois a gente está preocupado em basicamente saber forças e energia, que não deixa de ser uma força, né? A energia que está movimentando o fluido, ou a energia que está sendo perdida ao longo da movimentação de fluido e tal. Então, ao invés de fazer aquilo, eu posso pensar em chegar nos números adimensionais como uma relação das forças encontradas aí no escoamento de fluidos. Certo?
E é isso que a gente vai mostrar aqui. E para fazer isso, a gente vai relacionar cada uma das forças importantes à força mais importante que tem, que é a força de inércia, certo? Então, sabendo que a movimentação dos fluidos sempre obedece àquela lei da quantidade de movimento, o que a lei de quantidade de movimento nos diz lá em termos físicos, né, não em termos de equação matemática, que se eu não tiver nenhuma força contrária, o fluido vai continuar se movimentando com aquela quantidade de movimento. Ou o contrário, né, se eu tiver um objeto se movimentando num fluido e eu tiver exercitando uma força aí, aquela força vai ser proporcional a essa quantidade de movimento que eu estou deslocando, que é proporcional, em geral, ao fluido, né, a propriedade do fluido, que é o ρ, como está vendo aqui, ao V quadrado, que é a energia cinética, e basicamente que a gente está vendo, né, e a área, em geral, a área projetada aí do fluido. Então, isso pode ser dado por um escoamento externo, por um escoamento interno, um escoamento em bombas, vários deles. Essa daqui é a força, na verdade, não é exatamente a força de inércia, né? É por isso que eu coloquei como proporcional, né? A força da inércia, ou seja, quanto que eu vou ter de força de inércia quando eu estou movimentando um objeto em fluidos, ou o fluido ao redor de um objeto, ela é proporcional à área, proporcional à velocidade ao quadrado e proporcional ao ρ, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Tentar determinar quais são as outras forças e explicar que a força de inércia vai ser, que o número dimensional vai ser uma relação entre cada uma dessas forças com a força da inércia. Tá? Então, a primeira delas, que é a mais comum, que a gente já começou a ver, que apareceu já nos exercícios, e que também é bem importante, e em geral vai aparecer, a menos para essas situações que a gente viu, escoamento supersônico, escoamento com turbulência muito grande, essas coisas, a força viscosa, ela em geral acontece, certo? E, logicamente, a força viscosa é proporcional à viscosidade, né? É proporcional à velocidade e é proporcional a uma dimensão característica do problema. Então, eu sei que a força viscosa, que eu deveria colocar um proporcional aqui, tá? Ela é proporcional a essas grandezas aqui, certo? Então, o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho? Que se eu conseguir, como a força tem sempre a mesma unidade, se eu dividir uma força pela outra, pela proporcionalidade das duas, porque aqui eu só tenho outras constantes, né, entrando, eu vou chegar num número dimensional. Então, se eu relacionar, por exemplo, a força de inércia com a força viscosa, e eu dividir uma pela outra, o que eu vou ficar? O ρ, V ao quadrado, L ao quadrado, dividido por μ, V, L, certo? Então, esse V vai cancelar aqui, o L vai cancelar aqui, e a gente vai chegar exatamente no número de Reynolds, certo? Então, o número de Reynolds eu posso chegar lá pelo teorema de Pi, mas eu posso dizer também que o número de Reynolds é importante porque ele relaciona a força viscosa com a força de inércia, certo? Então, a relação entre as duas forças vai dar o número de Reynolds. Por isso que ele é muito importante para o mecânico difuso, é praticamente o número dimensional que mais aparece nos problemas típicos aí de mecânica dos fluidos, porque essas duas forças, em geral, elas estão presentes no meu problema, certo? O efeito de inércia e o efeito de viscosidade. Então, eu vou só mostrar aqui, depois a gente volta. Então, o número de Reynolds, né, ela relaciona aí a força viscosa com a força de inércia, dividindo os dois, como a gente chegou lá, ele vai chegar aqui no número de Reynolds. E ele, além dele ser importante para várias coisas, ele também determina, como a gente vai ver daqui a pouco, e a gente vai ver nos escoamentos internos, externos, e depois vocês vão ver isso em detalhes aí, nos capítulos 8 e 9, ele determina a transição entre o escoamento laminar e o turbulento. É através do número de Reynolds que a gente vai determinar. Como que a gente fez isso? Observando a prática, olhando, por exemplo, aquela curva que eu mostrei para vocês da esfera, da tubulação, e vendo que para faixas de número de Reynolds muito baixo, eu tenho um comportamento, em geral, linear e muito bem, em geral, uma linha reta naquele gráfico. O Matheus está perguntando aqui, ρ sobre μ é o volume específico. Ρ sobre μ, isso, eu tenho o ρ sobre μ, certo? Eu tenho μ sobre ρ, na verdade, que é o que a gente está chamando aqui de essa aqui, né? Esse μ sobre ρ é essa viscosidade cinemática, tá? Então, essa aqui é a viscosidade absoluta e essa aqui... Então, como
o Rho vai aparecer, vocês vão ver também outra característica, né? O Mi sobre Rho vai aparecer em várias vezes aí. Então, ao invés de trabalhar no Mi sobre Rho, a gente trabalha numa propriedade só, que é um dividido pela outra. Tá? Eu poderia trabalhar os dois aqui também. Não sei se foi essa a pergunta, mas... Então, a gente vai ver daqui a pouco que o número de Reynolds não só é importante, como ele também determina quando comento laminar e turbulento. E para que é importante a gente separar laminar e turbulento? Como a gente vai ver no capítulo 8 e 9, do laminar a gente resolve o problema de um jeito, independente de laboratório, eu vou conseguir expressar o meu problema através de equações, e através das equações eu consigo resolver o problema. Como a gente poderia fazer aqui, certo? Nessa faixa aqui, eu expresso o meu problema como função de equações, a gente vai ver isso no capítulo 9, certo? Ou poderia fazer aqui, nessa solução aqui, que eu consigo expressar o meu problema como função de equações, e aí a gente vai mostrar isso no capítulo 10, tá? E determinando laminar e turbulento, aí na zona de transição e turbulenta já não acontece isso, vocês vão ver que são as curvas são complicadas, o coeficiente vai mudar, esse tipo de coisa, então muda um pouquinho aí em função disso, tá bom? Então, essa relação dessas duas forças, inércia e viscosa, são importantes para chegar no número de Reynolds. E aí eu não vou repetir as outras aqui, que a gente tem pouco tempo, na aula que vem até um pouquinho mais de detalhe, mas eu vou só listar, por exemplo, quais são as outras forças importantes para a mecânica dos fluidos. A primeira delas, que a gente já apareceu ali atrás também, né, e vai aparecer em vários delas, é a força devido à pressão, que é a pressão Vesária, certo? Que é expresso através do ΔP e do L quadrado aqui, certo? Então, a força de pressão vai ser bem importante em vários problemas, porque se eu tiver entre dois pontos do escoamento pressões diferentes, ele vai causar a movimentação do fluido, certo? Ou se eu tiver a movimentação do fluido, eu vou causar diferença de pressão, a mesma coisa, né? Então, uma é relacionada com a outra, né? Mas a força de pressão, então, ela é uma força importante. Se eu dividir uma pela outra, eu vou chegar no outro número dimensional que a gente vai ver daqui a pouco, certo? A força de gravidade é outra importante. Então, se tiver problemas em que a gravidade é importante, como a gente viu no problema lá do efeito capilar, naquele caso eu estou querendo saber a efeito do quanto vai subir o fluido como função da tensão superficial, né? Mas o fluido tem um peso, então essa equilíbrio entre o fluido e o fluido vai depender da gravidade e do Rho, ou das propriedades do fluido e da gravidade também, mas ela depende da gravidade. Então, eu vou expressar aqui a força da gravidade através de uma proporcionalidade aqui com G, Rho e L ao cubo, né, que ele depende do volume, lógico, ele depende do peso aqui do fluido, né? Então, eu posso, expressando a inércia contra a gravidade, eu vou chegar em números importantes aí, relacionados a essas duas forças, tá? A outra força importante que a gente não viu muito aqui, a gente não vai ver muito, o foco de mecânica de fluidos não é trabalhar com problemas onde tensão superficial é muito importante, que basicamente é em meio poroso, como eu e o Anderson trabalhando, que é em petróleo, ou em tubos capilares, essas coisas, a gente vai ver pouco disso em McFluent 2, tá? Mas se eu estiver trabalhando com isso, como a gente viu lá no exemplo do tubo capilar, a tensão superficial vezes um comprimento característico é a proporcionalidade que a gente tem para a força de tensão superficial. Dividindo isso pela força de inércia, eu vou chegar num outro número. E a última força importante aqui é devido aos efeitos de compressibilidade, né? Então, se eu expressar aqui um coeficiente de compressibilidade, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente transforma aqui na velocidade do som, e uma área característica aí do problema, eu também vou chegar numa força importante que, dividida pela força de inércia, vai dar um outro número dimensional importante, que é o número de Mach, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, tá? Então, essas são as forças mais importantes. Dividindo uma pela outra, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números dimensionais. A relação entre eles vai me dar 5 números adimensionais importantes que a gente vai ver rapidamente aqui, mas que vão se repetir muitas vezes, não só nos problemas que vocês vão fazer do capítulo 7, como vão se repetir muitas vezes nos capítulos seguintes que a gente vai ver em McFluent 1 e 2, né, que é o capítulo 8, 7, 9, 10, e o 5, 6, assim por diante, tá? Desculpa. Então, o número de Reynolds é o primeiro deles, a gente já mostrou aqui. Eu vou dividir, então, força viscosa com força capilar.
um barulho. Vou chegar no número de Reynolds, que é esse daqui, e ele vai aparecer várias vezes, ele vai influenciar vários escoamentos, mas talvez a importância maior dele seja para determinar quando eu posso resolver os problemas através de equações do escoamento laminar e quando eu vou ter que ir para o laboratório. Só um minutinho. Estou dando uma aula gravando aqui. Desculpa, pessoal. Então, vai determinar, tá? Então, o segundo número, que é a divisão da força de pressão pela força de inércia, é chamado de número de Euler, certo? Esse número de Euler dividindo, então, uma força pela outra. Aqui ele já está dando a fórmula final, né? Mas se eu dividir isso daqui por isso daqui, né? Vou tentar tirar aqui. Se eu dividir isso daqui por isso daqui, né? O L quadrado vai se cancelar, eu vou ficar com delta P sobre Rho V quadrado, certo? Então, lembra que eu estava falando toda hora que isso aqui é a pressão dinâmica, né? E aqui é o delta P. Então, dividindo uma pela outra, dá o delta P pelo Rho V quadrado, certo? Mas como eu estou preocupado com a energia cinética aqui, que é a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Na mesma equação lá que a gente viu do Bernoulli, essas coisas que vai aparecer, isso daqui a gente vai ver bem em algumas vezes, principalmente em McFlow 2, vocês vão ver esse termo várias vezes, que é a pressão dinâmica. Então, a pressão dinâmica vai aparecer aqui no denominador, então não tem problema incluir um meio aqui, tá? Então, a relação entre força de pressão e força de inércia vai me dar um número de Euler, e ela é também, muitas vezes, chamada de coeficiente de pressão, tá? Vocês vão ver em alguns livros aqui chamado como CP, que é o coeficiente de pressão, que é a relação entre a queda de pressão e a pressão dinâmica, tá? Então, a pressão dinâmica, se vocês forem olhar, então lembra que a gente está trabalhando com aquele V infinito, né, que é o não perturbado. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma esfera, eu tenho escoamento ao redor de uma esfera, tal, e esse V infinito é essa velocidade não perturbada aqui, certo? Então, se eu pegar a pressão dinâmica dessa velocidade não perturbada, por exemplo, ela vai me dar o potencial que essa velocidade tem de geração de forças e de energia e tal, certo? Então, por isso que é chamado de pressão dinâmica, vocês vão ver muito isso em McFlow 2, porque ao fazer escoamentos compressíveis, ela vai ser bem importante, tá? Então, a queda de pressão, por exemplo, se eu quiser relacionar a queda de pressão ao redor dessa esfera aqui nos pontos com essa pressão dinâmica, eu tenho esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de Euler ou o coeficiente de pressão. Em tubulações, a gente às vezes chama esse coeficiente de pressão de coeficiente de índice de cavitação, tá? Que além de eu fazer a pressão dinâmica aqui embaixo, eu relaciono não o delta P, mas a relação da pressão com a pressão de vapor, que é a pressão que ele se transforma aí de líquido em fluido, tá? E aí a gente tem vários problemas que eles usam pressão de cavitação. A gente vai ver no capítulo 8 e no capítulo 10 por que esse índice de cavitação é importante. Mas assim, só rapidamente para vocês, se eu tiver uma bomba, né, a gente vai ver por que esse número é importante. Eu vou ter um delta P daqui da bomba, né, o P1 e P2, aí ele vai escoar esse escoamento que vai levar. Essa bomba vai movimentar um fluido, certo? E eu estou muito preocupado, por exemplo, na eficiência dessa bomba, como a gente vai ver lá no capítulo 10. Né? E é importante, por exemplo, que essa bomba atue num ponto em que eu estou movimentando só líquido. Mas se eu colocar, por exemplo, a bomba num lugar onde a pressão vai ser muito baixa, justamente às vezes eu coloco essa bomba para aumentar essa pressão, né, de P1 para P2, a pressão ajusante às vezes é muito baixa. Então tem o risco dela ser tão baixa que eu vou começar a liberar gás, né? Ou seja, eu chego na pressão de vapor. Chega nessa pressão de vapor, com liberação de gás, a eficiência da bomba vai cair. Então, eu uso esse índice de cavitação para que eu garanta que essa bomba está operando em condições, ou em locais, né, que eu posso colocar a bomba em vários locais de escoamento, mas em condições em que esse índice não chega a um determinado valor, tal, para não chegar nessa pressão de vapor. Então, por isso que em escoamentos externos a gente chama muito esse de coeficiente de pressão, tá? Em escoamentos internos a gente usa muito esse índice de cavitação aqui, principalmente quando a gente está preocupado em dimensionar escoamentos com bombas, né? E com o risco da pressão ser
chegar perto da pressão de vapor. Tá? Assim, a teoria, logicamente, eu estou dando aqui só os números, né, dimensionais, depois, ao longo dos cursos de Fundo 2, a gente vai explicando cada um deles, tá? O outro número que a gente tem que ver aqui, só para terminar a aula, a gente vai passar pelos números, né, depois, na aula que vem, qualquer dúvida, a gente volta. É o número de Freud, que a gente divide aí a força de gravidade pela força de inércia, então, toda vez que a gravidade estiver exercendo um papel importante aí no problema, que muitas vezes, lembra que ao relacionar a força de pressão aqui, a primeira deles lembra que está relacionada à energia cinética, né, V ao quadrado, essa daqui está relacionada à viscosidade, essa daqui está relacionada à pressão, lembra que é uma das 3 formas da equação de Bernoulli, na pressão, e a gravidade está relacionada com a energia potencial, certo? Então, é outra que pode ser importante para os nossos escoamentos. Então, se eu relacionar a força de inércia com o meu potencial aí relativo à gravidade, né, ou energia potencial, eu chego nesse número adimensional. E aí a gente vai usar isso para diferenciar, né, fluido sub e supercrítico aqui, que a gente vai ver, mas a gente não vai ver muito isso em mecânica dos fluidos 1, tá? Então, acho que nem 2 muitos vocês vão ver, mas toda vez que a gravidade estiver importante para o problema e a gravidade aparecer no problema, esse número adimensional vai aparecer. Tá? O outro é o número de Weber, né, que relaciona a tensão superficial com a força de inércia, e aí ele vai aparecer sempre que a tensão superficial for importante, escoamentos capilares, escoamento meio poroso, toda vez que o fluido estiver escoando em dimensões muito baixas, né, como numa esponja, em filtros, em rochas, em tubos capilares, esse tipo de coisa, esse número de Weber vai ser importante. Ele vai ser a relação, então, essas duas forças, tá? E vocês também vão ver pouco disso em McFlu. Quem for trabalhar com escoamento em filtros, em rochas, em meio poroso, em tubos capilares, vai ver um pouco mais sobre isso, tá? E o último deles é o número de Mach, que relaciona aí as forças de compressibilidade com as forças de inércia. A compressibilidade pode ser dada por esse coeficiente de compressibilidade aqui, mas através de uma manipulação de formas, eu consigo chegar no número de Mach como função da velocidade do som, que é mais usado do que isso daqui. Eu posso expressar aqui o número de Mach ao quadrado e chegar como a relação das duas forças que a gente expressou lá atrás, né? Força de inércia e força capilar, mas fazendo essa manipulação matemática, eu consigo mostrar que o número de Mach é a função da velocidade e a velocidade do som, é uma divisão das duas, tá? Como no exercício que vocês fizeram aí para entregar para a nota, tá? Então, esse número de Mach é bem importante, principalmente para duas coisas, né? Eu diria que, além de determinar se o escoamento é incompressível ou não, lembra que a gente está dividindo escoamentos mais teóricos, onde efeitos de compressibilidade e viscosidade são desprezíveis, escoamentos mais teóricos, não mais ideais, né? Aí, capítulos 8, 9 e 10, a gente vai considerar efeitos viscosos, e em McFlu 2 vocês vão considerar escoamentos compressíveis, certo? Então, até o final do McFlu 1, a gente vai tratar pouco de efeito de compressibilidade. Mas, em teoria, para resolver o problema e assumir o fluido como incompressível, eu teria que calcular o número de Mach e garantir que esse número de Mach é menor do que 0,3, porque em McFlu 2 vocês vão ver que a gente comprova lá que para número de Mach menor que 0,3, os efeitos de compressibilidade são baixos. Né? Então, aí, antes de resolver as equações da forma que a gente está fazendo em McFlu, eu teria que garantir isso nos problemas. Tá? E o número de Mach também é importante para saber se o escoamento é subsônico ou supersônico, ou seja, abaixo e acima da velocidade do som. Isso vocês vão ver também em McFlu 2, tá bom? Então, isso é um resuminho bem rápido, né? É mais para mostrar para vocês que cada área de engenharia tem esses números importantes, tem essas forças importantes, ou essa relação do que é importante para aquele problema, e para escoamento de fluido a relação é entre forças, e para McFlu vai ser entre essas forças aqui. E através disso a gente chega nos números adimensionais mais importantes. Então vocês vão ver que ao fazer os exercícios, vocês vão chegar basicamente nesses números adimensionais.
E os outros πs lá que a gente vai chegar sempre são relações, por exemplo, de áreas, de comprimentos, L sobre D, E sobre D, E sobre L e tal, que vão aparecer para tornar o problema adimensional. Tá? Mas os números adimensionais mais importantes vão ser esses 5. Número de Reynolds, número de Euler, ou coeficiente de pressão, ou coeficiente de cavitação, índice de cavitação, número de Freud, número de Weber, número de Mach. Tá? Então, esses são... E, teoricamente, se eu passar um problema para vocês, já fica a dica aí de prova, exercício e tal. Por exemplo, se eu passei aquele exercício para a nota que eu acabei de passar, sabendo que é um escopete supersônico e que o número de Mach vai ser importante, eu sei que esse número de Mach vai aparecer, certo? Então, vocês têm que chegar aí na relação V sobre o π2 aí de vocês deve ter sido o V sobre C, que é um dos números de Mach. A outro número dimensional, normalmente vai ser a relação aí entre o que a gente está pedindo, que no caso lá era a relação entre força de inércia e a força de pressão, né? E assim por diante. Se eu estou no escoamento ao redor de uma esfera com velocidades baixas, aí eu sei que a viscosidade é importante, então o número de Reynolds vai aparecer, então eu vou fazer do mesmo jeito, e assim por diante. Se eu estou num tubo capilar, eu sei que vai aparecer o número de Weber aí no problema, a tensão superficial tem que de alguma forma aparecer. Se eu estou num problema em que a gravidade é importante, de alguma forma esse número aqui vai aparecer. Ele pode aparecer como na teoria e lá no laboratório ele pode se mostrar que ele não influencia no problema, como a gente pode ver ali lá no escoamento da esfera, por exemplo. Então vamos supor que eu estou num problema que eu estou nessa faixa aqui. Eu, a princípio, não sei se a viscosidade vai ser importante ou não. Então, o número de Reynolds vai aparecer. Na hora que eu fizer os experimentos de laboratório, eu vou ver que esse π1 aqui, ele é constante, que ele não depende do π2. Então, ele pode aparecer, mas não necessariamente ele vai aparecer. Ele só vai aparecer se aquela força for importante, certo? Em compensação, se eu estiver fazendo o experimento nessa faixa aqui, aí os dois vão aparecer. A mesma coisa que a gente viu aqui. Eu cheguei em 3 números dimensionais, o número de Reynolds, a rugosidade sobre diâmetro e na outra força aqui que me deu o fator de atrito. Então, nessa faixa aqui, só vão aparecer 2, esse e esse, certo? Nessa faixa aqui, vão aparecer os 3, e assim por diante. Então, ele pode, a princípio, aparecer, mas o experimento mostrar que ele não influenciou o problema, tá? Dependendo da faixa de operação que a gente está. Bom, acho que então por hoje é isso. A ideia então foi mostrar nesses números dimensionais, mostrar o teorema de Pi, que é a forma mais comum de chegar nesses números dimensionais, se eu não souber nada sobre o problema. E a outra é o oposto, né? Se eu souber muito bem o meu problema, souber quais são as forças que estão sendo importantes, eu já sei qual o número dimensional que vai aparecer ali. Então, na hora que eu vou fazer o meu experimento no laboratório, eu já vou tentar traçar as curvas como função desses 5 números adimensionais aqui. Ou se a gravidade não for importante, esse daqui não é importante, se a subtensão não for, não é, se é um escoamento incompressível, isso aqui não é importante, eu vou falar que essas são as 3 forças importantes e vão aparecer esses números adimensionais. E aí, se eu tiver mais variáveis, mais comprimentos característicos, essas coisas, como a gente viu lá, eu vou ter outras relações, que é o L sobre D, rugosidade sobre D, assim por diante. Ou relação de velocidades, algumas vezes pode aparecer também, tá bom? Então, por hoje é só, era isso que eu queria mostrar. E na aula que vem a gente tira dúvidas se vocês tiverem sobre isso e entra na parte de semelhança, que é como a gente usa os números dimensionais para relacionar o resultado que eu obtive no laboratório com o resultado prático, tá bom? Beleza, então, pessoal, então, para quem tiver dúvida pode ficar um pouquinho mais, quem não tiver, até próxima segunda. Só estou com uma dúvida rápida no exercício aqui, porque quando